Flamengo faz anúncio que pega todos de surpresa. Notícia que ninguém queria é dada. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca meu parceiro, minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, tem muita coisa pra gente conversar. O Flamengo treina hoje normalmente no CT Ninho do Urubu, com foco total na partida diante da equipe do Mirassol, torcedor rubro-negro. Pois é, o Flamengo se representa por volta das 10 horas da manhã, treino absolutamente normal nessa sexta-feira, dia 14 de agosto. Amanhã tem mais um treino pro jogo no domingo, diante da equipe do Mirassol, que o Flamengo enfrenta em busca desses 3 pontos valiosíssimos, pessoal, do próximo domingo, dia 16, às 6h30 da tarde, galera. O Flamengo precisa dessa vitória, até porque o Palmeiras, quem sabe, pode perder pontos nessa rodada, né? O Palmeiras tem o Fluminense, tudo bem, é fora de casa, o que é mais difícil pro Palmeiras, e o Palmeiras tá envolvido com a Libertadores também. Tudo bem que o Fluminense tá também, só que não pode dar mole, porque senão perde a vaga ali na Libertadores, e tem um choque de troca de treinador no Fluminense, que sempre tende a dar uma melhorada no time, por mais que o time do Fluminense realmente esteja bem ruim nesse ano de 2026, pessoal. Aliás, o próximo adversário do Flamengo, Mirassol, também está envolvido na Copa Libertadores da América e acabou empatando dentro de casa diante da equipe da LDU. Estava vencendo o jogo até por 1-0, mas a LDU conseguiu arrancar o empate, levar o empate para a altitude em Quito. Complicou de vez para o Mirassol. A tendência é que a equipe seja eliminada e pode ser até que segure alguns jogadores nesse confronto diante da equipe do Flamengo. O Mirassol, que amarga as últimas posições aí, uma das últimas posições no Campeonato Brasileiro. Então, realmente, tem que ver qual vai ser a estratégia do treinador deles, né? Tá na 15ª colocação o Mirassol, né? Um pontinho só acima do Santos, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento, na 17ª colocação. Então, vamos ver qual vai ser a atitude do Mirassol, se vai dar uma segurada ou não, se vai tentar a vaga. Aí, acho até que, cara, é melhor para ele ser eliminado logo da Libertadores, tá? Porque senão o caldo vai engrossar para eles no Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um bom brasileiro no ano passado, até mesmo de não estar em função de não estar envolvido em nenhuma competição. Esse ano tem a Libertadores, né? Estava envolvido na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, se não me falha a memória. Aliás, a dona CBF até esse momento, sexta-feira, dia 14 de agosto, estou gravando o vídeo aqui na madruga, não marcou o raio do jogo do Flamengo contra o Mirassol, né? Um negócio realmente impressionante, a negligência da dona CBF. Mas vamos avançando aqui, torcedor rubro-negro, isso porque tem informação, entenda motivo, o que motivou Leonardo Jardim a escalar o Flamengo sem o Pedro como titular. O técnico optou por uma estratégia diferente na Libertadores, torneio que usou camisa 9 de início apenas uma vez. Vocês sabiam disso? Apenas uma vez ele começou com o Pedro de titular na Copa Libertadores da América. Por estratégia, o técnico optou pelo BH. No torneio, o Pedro tem apenas um jogo como titular, que foi contra o Estudiantes, diga-se, e o ataque tem variado de acordo com a necessidade e também o adversário. Dessa vez, Jardim tinha a estratégia de fazer um jogo com mais pressão, bola longa, por isso o Bruno Henrique tem mais velocidade e intensidade que o Pedro. Naturalmente, o Cruzeiro iria, em dado momento da partida, buscar mais um jogo. O Flamengo que não deixou, né? Tanto é que o Flamengo teve mais posse de bola que a equipe mineira. O camisa 9, entretanto, é o jogador sob o comando do Jardim com mais minutagem esse ano, apesar da baixa minutagem na Libertadores. No Brasileirão, são 20 partidas como titular. Nos bastidores não há qualquer ressalva. Ah, tá treinando mal. Tá, não. É apenas uma questão de marcar pressão, que com o Pedro ali você realmente complica. Aliás, a gente já havia comentado disso há um tempo atrás. O Pedro sofreu resistência de Tite, principalmente do Felipe Luiz. Felipe Luiz chegou a dar uma bronca pública, né, no Pedro. Com o Jardim, a sensação interna é que voltou a ter grandes momentos e também protagonismo, apesar do banco no duelo diante da equipe do Cruzeiro. Negócio que me incomoda, rapaz,
é quem... Não, porque se tal jogador tiver disponível, ele não pode de maneira nenhuma ficar no banco. Como assim? O Guardiola, olha só, o Guardiola quando treinava o Manchester City, dependendo da estratégia do Manchester City, no auge do De Bruyne ia ficar no banco, meu amigo. Não tem... É o Zico. É o Zico que tá lá? Se não for o Zico, meu amigo, pode esquentar um banquinho sim. E não deixa de ser um jogador importante pro Flamengo. Libertadores é muita estratégia, gente. Não tem essa história... E outra coisa, o Bruno Henrique é brabo. O Bruno Henrique vai ganhar um busto do Flamengo, gente. Ah, mas tá velho nada. Olha a correria que ele arrumou antes de ontem pra cima da zaga do Cruzeiro. Então não tô entendendo essa histeria, sabe? Ah, porque começou com o Pedro no banco, o pessoal me cobrando. Ah, gente, e o Paquetá tá recuperando o ritmo. Acho que ele tem que ser titular também na próxima quarta. Tá? Pessoal, o treinador do Cruzeiro, Arthur Jorge, protagonizou uma verdadeira vergonha. Isso porque ele simplesmente ignorou as simulações do Matheus Pereira durante o jogo e tá contestando a falta a todo momento que teria, né, que gerou o gol do Flamengo, né? Um completo absurdo, né? Você vê a imprensa, sobretudo a Rede Globo, cair em cima disso também, né? Pareceu apenas teatro. Eu e o fiscal de linha não vimos falta. Vale lembrar que o camisa 10 do Cruzeiro, que não joga nada, na minha opinião, tem um lancezinho de efeito outro ali, teria tomado 2 cartões amarelos, enquanto o Matheus Henrique deu entrada criminosa ao Bruno Henrique, tinha que ter sido expulso direto. Daí a imprensa está tentando balancear, colocar as duas coisas no mesmo balaio, sendo que não tem nada a ver. Senhor Caio Jorge, deixa eu dar um recadinho aqui pro senhor, porque, olha, o Flamengo no jogo inteiro ganhou 58% dos duelos. Pelo alto foram 64%. Contra um Cruzeiro que acertou apenas metade dos botes que tentou, os rubro-negros tiveram aproveitamento de 65%, ao passo que a equipe treinada pelo Jardim trocou 42 passos por desarme cruzeirense, os mandantes trocaram 18. Então não é só a parte tática. Jogadores do Flamengo são melhores que os atletas do Cruzeiro, né? Não é à toa que eles acabaram de contratar um jovem jogador, que é o Zé Lucas, que estava até na mira do Flamengo, o menino já teve que jogar ontem, né? É bom jogador de fato, mas no Flamengo não tem espaço, porque você tem Jorginho, você tem Pulgar, você tem o Everton Araújo, você tem o Saul, eu nem conto mais, tá? Sendo bem sincero aqui, o Saul eu nem conto mais porque é realmente complicado, né? Então parem de fazer essa jogadinha na mídia e tentar equiparar os dois lances, porque não tem. Achei o empate justo, mas fosse a vitória do Flamengo seria justo também. Lucas Paquetá é o meio-campista da primeira divisão com mais gols em jogos mata-mata da temporada de 2026, segundo o levantamento de dados estatísticos entre todos os atletas da primeira divisão. Então aquela história, Pedrão, Flamengo pagou caro, mas está entregando e que continue entregando, tá? E que possa, né, ser o herói do Flamengo, quem sabe, na classificação na próxima quarta-feira. Eu já tô na ansiedade. Eu já tô num negócio assim, um negócio na minha barriga, um negócio terrível. Informação que segue de dentro do Flamengo, pessoal, é que Emerson Royal teria vencido a disputa com Guilherme Varela e virou titular absoluto do Flamengo na Libertadores. Contra o Mirassol, Varela deve voltar à equipe do Flamengo. O lateral começou 7 jogos e atuou os 90 minutos todas as vezes. Para Leonardo Jardim, a força física do jogador pesa nesses jogos mais agressivos da competição. Olha, vou falar um negócio aqui. Eu acho fisicamente o Varela melhor do que o Royal. A estatura do Royal é maior, mas acho até o Varela mais veloz do que o Royal. Fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo. Tenho minhas ressalvas com o Royal, você sabe disso. Mas falam do Varela também como se o Varela fosse um energúmeno. Como se o Varela não prestasse mais, pela madrugada. Evidentemente que presta. E não presta pouco, tá? Pessoal, nós tivemos aquela verdadeira covardia protagonizada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que é uma das piores polícias militares que nós temos
no Brasil afora. Tivemos também a covardia protagonizada pelos funcionários do Mineirão agredindo deliberadamente os torcedores do Flamengo, né, meus amigos? Já temos várias imagens, né? Inclusive ontem nós já tínhamos, mas agora nós temos imagens de baixo também de funcionários do Mineirão agredindo torcedores do Flamengo, sendo que era um problema deles, da catraca, que não estava bipando o ingresso, pessoal. Diante disso, o Flamengo soltou uma nota, soltou um anúncio oficial contra esta baderna que foi capitaneada pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, um torcedor do Flamengo caído, já neutralizado, tomando porrada de tudo que é lado dessa polícia incompetente. E não duraria 2 segundos aqui no Rio de Janeiro. São machões com cacetete na mão, né? E com pi. Agora, se fosse na mão, tenho certeza que a multidão ia dar um jeito neles lá. E o Flamengo diz: o Flamengo reconhece e valoriza a presença da tua torcida nos jogos como visitante. A nação acompanha o time por todo o país e esse apoio é fundamental. O Flamengo entende que garantir uma experiência segura e organizada nos estádios é responsabilidade, envolve clubes, autoridades, organizadores e também a colaboração de todos os torcedores, especialmente em partidas fora de casa. O clube reforça a importância de chegar com antecedência, observar as orientações de acesso, utilizar exclusivamente portões e setores indicados para a torcida rubro-negra. Gente, se a torcida do Flamengo não chega com antecedência, não é culpa da torcida do Flamengo, é culpa da escolta, que muitas das vezes atrasa. Eu posso falar isso, que eu já fui a vários e vários jogos como visitante. E não só como imprensa, como visitante na torcida. Rapaz, é uma experiência de aventura. Você vai e você não sabe se volta. Tá? Na partida contra o Cruzeiro realizada no Mineirão, foram registradas algumas intercorrências nos acessos destinados à torcida do Flamengo. Entre os fatores que contribuíram para essas situações estavam a chegada de parte do público muito próxima ao horário do jogo, presença de pessoas sem ingresso e tentativa de acesso por portões diferentes dos indicados no bilhete. Flamengo, vocês estão vacilando. Não foi bem assim, não. Situações como essas dificultam a organização e o trabalho dos profissionais responsáveis pela segurança, além de provocarem transtornos que acabam afetando a grande maioria dos rubro-negros que comparecem no estádio. Ah, não acredito nisso, cara. Não acredito nisso, cara. Nota vergonhosa, Flamengo. Que nota vergonhosa, chechelenta que vocês soltaram. Que nota chechelenta que vocês soltaram. Tinha que estar vazio a torcida do Flamengo como visitante. Uma das promessas do BAP como presidente do Flamengo era cuidar dessa situação. Nada justifica um torcedor rubro-negro caído no chão com 5 policiais lhe enfiando-lhe a porrada. Será que vocês não viram essa imagem? Aí tá aqui, olha a vergonha. O Flamengo agradece a Polícia Militar de Minas Gerais e aos demais órgãos públicos envolvidos pela atenção dispensada e pelo trabalho realizado durante a partida. Tinha que ficar vazio o setor visitante do Flamengo para as próximas partidas, para vocês sentirem na pele. Já não é de hoje que a torcida do Flamengo sofre com essa polícia safada de Minas Gerais. Sempre sofreu. Já fui a vários jogos do Mineirão como visitante. Eles provocam. Já fui no Independência. Já fui na Arena MRV. Vocês aí, você que escreveu essa nota, você não sabe de nada. Você não vai em arquibancada. Você fica no camarote, no ar-condicionado. Tinha que botar um cara de arquibancada para saber defender os interesses da torcida do Flamengo. Isso foi promessa de campanha do senhor BAP. E ele está agradecendo a Polícia Militar de Minas Gerais após sentar-lhe a bordoada num torcedor do Flamengo que estava sozinho, caído. O clube seguirá em diálogo com as autoridades e organizadores para contribuir para que a nação possa acompanhar nota vergonhosa, vexatória.
vexatória, tá? Botou praticamente a culpa na torcida. Sendo que, muitas das vezes, o que atrasa é a escolta. O que atrasa é a escolta. Vocês são uma vergonha. Nossa, só piora a sua administração, BAP. Só piora a sua administração. Já não basta deixando bota e fazendo merda. Como é que o senhor permite divulgarem, publicizarem uma nota dessas, ridícula, subserviente? Por mim, ficava vazio o setor. É porque não vai ficar, porque o torcedor cai no jogo. Tinha que ficar vazio o setor de visitante do Flamengo e Mirassol. Para eles sentirem na carne. Vocês viraram as costas pro torcedor do Flamengo visitante. Foi isso que vocês fizeram. Tá? Não tem organização lá. No Maracanã você não vê esse tipo de coisa. Raramente você vê esse tipo de coisa. Raramente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o BEP, né, que é um batalhão especializado em estádio, nem sei se lá tem um batalhão especializado em estádio, mas no Rio de Janeiro tem. Dificilmente eles precisam recorrer a isso. Tem problema, mas, cara, nós temos jogo Flamengo e Fluminense com 2 torcidas, nós temos jogo Flamengo e Vasco com 2 torcidas. Não tem essa história. Aí chega lá, tem essa história. Bom, vamos lá. Bruno Henrique, você não acha que ele não gosta de bater em carioca? Em torcedor do Flamengo? Os policiais torcem pra quem? Pro Cruzeiro ou pro Galo? Eu sei que tem muito torcedor do Flamengo em Minas, evidentemente. Mas será que eles não gostam? Porque o Cruzeiro não tava batendo. Bruno Henrique continua com dores e vira dúvida no Flamengo para a volta da Libertadores, cara. Terrível, gente. Jogador deixou o Mineirão mancando e passará por uma nova avaliação com o departamento médico no CT em Urubu. E aí você já tá tendo entreveros entre o departamento médico do Flamengo, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, alguns embates internos. Ali o jogador retornou ao Rio de Janeiro durante a madrugada, ainda mancando, com muitas queixas de dores no tornozelo esquerdo, mas não passou por exames na quinta-feira e se reapresentou no Ninho do Urubu. A delegação chegou na madrugada, né? A gente comentou por volta das 4 horas da manhã. O atacante será acompanhado de perto pelo departamento médico e ver a evolução da dor e do local. Está inchado. Nessa sexta será novamente avaliado na atividade marcada para as 10 horas da manhã. Então teremos uma resposta definitiva para isso hoje às 10 horas da manhã. Nesse momento ainda não é possível dizer se o Bruno Henrique estará ou não disponível para o confronto contra o Cruzeiro às 9h30 da noite no Maracanã. Está aí como dúvida. Há uma expectativa de que esteja. Durante o dia o jogador continuou sentindo dores fortes por conta da pancada. A princípio o atacante desfalca o Flamengo contra o Mirassol no domingo às 6h30 da tarde. Ou seja, uma pancada criminosa desse sem vergonha desse Matheus Henrique, que ainda foi lá para a zona mista admitir que ficou com brioco na mão de ser expulso, porque ele viu que ele fez cagada, né? E não fazem nada a respeito disso. E não fazem nada, né? Tá aí preocupação com o Bruno Henrique. Pessoal, informações dão conta de que o Flamengo teria retomado as negociações pelo ponta-direita colombiano Yasser Asprilla, pessoal. Pois é, jogador que está na Turquia, mas que na realidade pertence à equipe do Girona, meus amigos. Pois é, está emprestado ao Galatasaray, se não me falha a memória. Ele tem 22 anos de idade. O Flamengo teria buscado precedentemente a busca pelo Thiago Almada e agora tenta avançar, tenta retomar. Estaria tentando retomar as negociações. Contatos feitos com uma fonte do Flamengo negou esta situação. O Flamengo está focado 100% nas oitavas de final da Libertadores e depois certamente retornará ao mercado. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, vire membro do canal e produtos do Flamengo aqui abaixo para você adquirir. Tamo juntão, saudações negras.